Nós estamos pregando aqui uma série chamada Saia da Prisão, baseada na carta de Paulo aos Filipenses, de forma expositiva. Eu e o Mateus estamos assumindo esse desafio de compartilhar com os irmãos essas mensagens. E nas duas mensagens anteriores, nós refletimos sobre quando as circunstâncias nos afligem. Mas nessa mensagem dessa noite, eu queria falar sobre esse tema, a unidade que liberta. Ela está baseada em Filipenses capítulo 2, dos versículos 1 a 11. Está meio longe, né? Vou pôr mais perto aqui, ó. Aí nós troca, você leva esse e eu fico com esse daí. Muito obrigado, Marilza. Quero pensar com você nessa noite nesse tema, porque as pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Se você pensar bem, as pessoas fazem a gente sofrer mais do que as circunstâncias adversas. Inclusive, se em meio aos momentos difíceis a gente não tiver pessoas com as quais a gente possa contar, o fardo se torna ainda mais pesado. Talvez, nesse momento, você esteja passando aí por uma situação onde você traga no peito uma ferida ou uma cicatriz provocada por alguém que te magoou em algum momento da história. Na verdade, as pessoas nos decepcionam porque nós também decepcionamos pessoas. Pode colocar o tema aí, viu, Júnior? A gente pode aqui começar com as famílias, não é? Famílias vivem em conflito, existe guerra dentro dos lares, não é? Existem maridos e esposas que estão feridos e cheios de decepção com o seu casamento. A gente tem filhos traumatizados, distantes da casa. Às vezes estão morando na casa, mas estão distantes do lar. A gente pode também ir para o campo dos relacionamentos profissionais. Então, existe muita gente sendo massacrada pelos seus superiores, pelos seus companheiros de trabalho, que muitas vezes, ao invés de ajudar, ainda jogam você mais para baixo ainda. E, às vezes, com um objetivo bem cruel de tentar tomar o seu lugar no trabalho, tomar ali a sua posição. E, muitas vezes, isso faz com que as pessoas fiquem tão insatisfeitas que muitas acabam até deixando o seu trabalho por conta de situações como essas. Mas o problema não para por aí. Se o problema fosse só esse, estava bom. Porque quando você viesse aqui você estava completamente aliviado, porque você estaria no paraíso. O problema é que aqui não é o paraíso, não é? Esse problema também se aplica na vida da igreja. Tem muita igreja em conflito, muitos irmãos que não se falam, não se olham, não se toleram. Pessoas que se reúnem no mesmo lugar, cantam as mesmas canções, escutam ao mesmo pastor, às vezes participam da mesma ceia, às vezes participam do mesmo ministério, mas não se comunicam porque o seu coração está cheio, seus corações estão cheios de amargura. Quando a gente olha para a carta de Paulo aos Filipenses, agora o capítulo 2, ali nós vemos o apóstolo falando que muitas pessoas, lá no versículo 3 ele vai falar que muitas pessoas estavam trabalhando naquela igreja com motivações erradas, buscando autoprojeção e vanglória, agindo com partidarismo. Então, infelizmente, essa é uma triste realidade. Esse tipo de atitude arrebenta a comunhão da igreja, quebra o espírito da unidade, provoca feridas no coração das pessoas e amargura na vida dos irmãos. Na verdade, tem muita gente ferida na igreja. Há, inclusive, muitas pessoas que deixaram as suas igrejas por causa de decepções com pessoas. Existem pastores magoados com as suas igrejas e igrejas magoadas com os seus pastores. Eu falava aqui na pregação da manhã que de vez em quando eu me encontro, a gente chama um pastor para a gente conversar, compartilhar um pouco, a gente senta aí numa padaria e toma um café juntos, e sempre nessas conversas, ressentimentos são expostos, dores do coração são expostas nessas conversas que nós temos, coisas com as quais nos decepcionamos, pessoas com as quais nos entristecemos, coisas que nós erramos também e falamos, puxa, eu deveria não ter feito isso, não ter ido por esse caminho, não tomado essa atitude. Então a gente usa às vezes esse momento para compartilhar um pouco da nossa dor e orar um pelo outro e nos ajudarmos no nosso trabalho, por assim dizer, com as nossas igrejas. O fato é
que ainda existe muito ressentimento não tratado, minando a comunhão do povo de Deus. E todo esse sofrimento ainda se torna uma ferida muito maior no coração da gente quando isso é provocado por uma pessoa da nossa intimidade, não é mesmo? Quando é um distante, a gente sofre, mas quando é alguém da nossa intimidade, isso dói muito mesmo. Existe um poema escrito por Davi que mostra de uma maneira muito dramática como o coração das pessoas sofrem diante da traição de um amigo íntimo. Esse texto é extraordinário. É o Salmo 55, versículos 12 a 14. Olha o que é que diz o texto. Davi diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Isso não é tremendo? Davi está falando de um irmão da igreja. Tudo bem, não tem igreja ainda no Antigo Testamento, mas trazendo para o nosso contexto, Davi está falando de um irmão da igreja. Cara, é alguém que anda do meu lado. A gente canta junto, a gente dá carona no carro um para o outro. Eu passo na sua casa para te pegar. Aquele dia você passou algum aperto e eu te ajudei de alguma maneira. Outro dia fui eu e aí você me ajudou. E de repente os nossos laços estão quebrados. Que dor terrível é isso? É isso que Davi está falando aqui. Então, a decepção com pessoas, especialmente aquelas que muito amamos, nos faz sofrer ao ponto de roubar a nossa alegria. Então, nessa mensagem, que não é uma mensagem fácil, eu tive muita dificuldade, confesso a vocês, em preparar isso, porque isso aqui mexe muito com a gente mesmo, diretamente com o nosso sentimento, com o nosso orgulho, com o nosso ego, com o nosso jeito de ser, né, com as nossas convicções pessoais, e a gente tem que se quebrar para deixar que Deus trabalhe em nosso coração para entender isso que Paulo está nos chamando, que não é apenas uma mensagem de Paulo para nós, é um desafio bíblico para a igreja. Então eu quero compartilhar com você isso, porque se a gente entender e for por esse caminho, mesmo fracos e falíveis como somos, Deus vai nos libertar e a gente vai sair dessa prisão que muitas vezes carregamos em relação à mágoa com pessoas. A primeira coisa que eu queria falar para você nessa noite é sobre a diferença entre unidade e uniformidade. Então, os versículos de 1 a 4 de Filipenses 2 dizem assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Antes de falar aqui, deixa eu só fazer o parêntese, né, de que quando ele fala aí no final da gente não cuidar só dos nossos interesses, mas também dos interesses dos outros, não é para ser xereta e ficar se metendo na vida dos outros. Evidentemente que não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que nós devemos nos importar com as outras pessoas. A igreja de Filipos não era uma igreja diferente da nossa. Eu acho isso aqui muito importante para nós. Porque quando eu vou estudando isso aqui para preparar as pregações, sabe o que eu percebo? Que é a central. A igreja de Filipos é essa igreja aqui. É igualzinha a essa. Só é num outro tempo, outras pessoas e um pessoal que se vestia de um jeito diferente e falava num outro idioma. Mas é igual a gente. É uma igreja como a nossa. E essa aqui era uma igreja que tinha uma característica muito específica, que era uma igreja de um coração muito doador. Paulo escreve essa carta primariamente para agradecer a esses irmãos os donativos que ele recebe, mesmo estando em prisão. Mas, apesar de ser uma igreja de um coração muito doador, muito generosa, eles também enfrentavam problemas de comunhão entre os irmãos. Agora, Paulo sabia de algo que muitas pessoas, muitos crentes de hoje, parecem ignorar, que existe uma grande diferença entre unidade e uniformidade. Então, a verdadeira unidade espiritual é uma coisa de origem interior, é uma coisa que vem do coração, enquanto que a uniformidade é o resultado da pressão exterior. Então, a gente precisa entender isso. Paulo parte do pressuposto de que aqueles irmãos estavam em Cristo. Olha como começa o texto.
se por estarmos em Cristo, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu vou falar uma coisa aqui a vocês agora, partindo do pressuposto de que nós, eu e vocês, estamos em Cristo, somos de Cristo, participamos da vida de Cristo. Então, partindo desse pressuposto, eu quero dar a vocês algumas lições, alguns ensinamentos. Então, por que Paulo começa dizendo isso? Porque eu creio que isso deveria servir de estímulo para que eles se esforçassem em viver em amor e não em divisão e rivalidade, porque esse é o caminho do texto que Paulo vai expor aqui. Então, nesses versículos aí, de 1 a 4, ele diz para os irmãos como eles deveriam viver e agir uns para com os outros. É como se Paulo, com toda bondade, estivesse dizendo algo mais ou menos assim. Eu meio que transliterei as palavras de Paulo. É como se ele estivesse escrevendo mais ou menos assim. As suas desavenças revelam que há um problema espiritual de comunhão, na comunhão de vocês, não é? Esses desentendimentos não serão resolvidos com regras, com ameaças, mas sim com o seu coração sendo posto em ordem com Deus e uns com os outros. Então é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: o problema de vocês não é que vocês estão brigando. Esse não é o ponto principal. Porque vocês vão brigar de vez em quando. Vai haver divergência. Não tem como. Vai ter divergência. A questão é outra. Se o coração de vocês está sendo posto em ordem, primeiro obedecendo à voz de Deus. E aí sim olhando para as pessoas. Então, essa é a orientação de Paulo para nós. Paulo é uma pessoa alegre, apesar das circunstâncias. Foi o que a gente viu nas mensagens do capítulo 1. Agora, Paulo deseja que a sua alegria seja completada por meio da atitude dos seus irmãos. Gente, é mais ou menos como se Paulo estivesse dizendo assim: gente, eu sou uma pessoa muito feliz. Mesmo estando preso, tudo que está acontecendo comigo é muito difícil, mas eu sou feliz. Vocês são bênção na minha vida, vocês me doam tanta coisa. Eu estou aqui, eu sei que Deus tem um propósito em tudo isso. E, olha, eu sou assim, eu estou 99% feliz. Sabe o que está faltando? Esse 1%? Eu vou falar para vocês. Esse 1% é que vocês precisam andar juntos. Vocês precisam acabar com essa rivalidade. Se vocês acabarem com isso, olha, eu vou ser um cara 100% feliz. Então, qual é a atitude que Paulo deseja ver? Eu recoloquei o mesmo texto, algumas partes dele, a partir do versículo 2, na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Ele diz assim: então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, quais são as palavras que saltam aos nossos olhos no texto? Olha lá: motivação, que pode ser traduzido por harmonia, exortação de amor, não é? Ali eu coloquei como um mesmo amor. Essa ideia de comunhão no espírito, profunda afeição e compaixão, de um jeito mais simples, unidos de alma e mente, como está na Nova Tradução na linguagem de hoje. Essas palavras devem saltar aos nossos olhos quando nós olhamos para isso, porque é isso que Paulo está desafiando os irmãos a viverem. A gente precisa entender que na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais. A igreja não é um concurso de projeção ou de desempenho pessoal. Igreja não é lugar de plano de carreira. Não é. Não é? Nós estamos aqui para servir ao reino de Deus. A igreja é um corpo onde cada membro coopera com o outro, visando a edificação de todos. Talvez alguém tenha muitos dons, e outro talvez tenha apenas poucos dons, ou talvez outro tenha apenas um dom. Mas não é isso que está em questão. As parábolas de Jesus já ensinavam isso. Tudo aquilo que temos dado por Deus é para servir a comunidade de fé. A igreja é como um coral, ou como uma orquestra, onde todo mundo deve cantar ou tocar na mesma tonalidade, não é isso? Apesar de vozes diferentes. Então nós temos o soprano, por exemplo, o tenor, o contralto, o baixo, e essas vozes devem cantar, cada um a sua voz, mas cada um, todos eles na mesma tonalidade, não é? Ou como a orquestra, que tem tantos instrumentos, mas cada um cumpre o seu papel de acordo com como está escrito na partitura. E aí então existe a harmonia,
Essa é a ideia da qual nós podemos exemplificar. Por isso, a proposta da uniformidade não combina com a igreja, não combina com o conceito de igreja, porque nós somos diferentes. Nós viemos das mais diversas raízes, menos eu e a Cíntia, que nascemos no mesmo hospital, na mesma cidade. Brincadeira, até eu e ela somos muito diferentes, não é? Mas nós viemos de raízes diferentes, de famílias diferentes, de contextos diferentes, de estados, de países diferentes. Então não há como a gente ser igual, não tem como. A nível social diferente, de cor de pele diferente. Então não tem como a gente nós sermos iguais. Isso não pode ser mudado e nem deve ser mudado. Eu não posso forçar você a ser o que você nunca será. Mas a unidade, essa sim, quando colocada em prática, é libertadora para toda a igreja. Onde eu não acho, onde não é o que eu acho, ou o que eu prefiro que o mais importa, mas onde o que edifica o corpo e glorifica a Cristo é o que conta. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós precisamos pensar. Qual é a vontade de Deus? O que Deus está propondo? O que Deus está nos desafiando a viver? Mas como isso é possível de ser vivido? Não é? Essa é a grande questão. Que bonito! Isso é lindo o que você está dizendo, pastor, mas como que a gente consegue realmente viver isso? Por meio do exemplo de submissão ensinado e praticado por Jesus. Esse é o caminho. Então, esse é o segredo, a chave e o desafio, a submissão. Então, como nós vimos nas duas mensagens anteriores, o segredo da alegria, apesar das circunstâncias, encontra-se na determinação. Mas o segredo da alegria, apesar das pessoas, encontra-se na submissão. Então, o que diz o versículo 3? Olha ele aí novamente, olha. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Está vendo só? Então, em Filipenses 1, o desafio é Cristo em primeiro lugar. E em Filipenses 2, o desafio é o próximo em primeiro lugar. Eu não consigo imaginar mais submissão do que isso. Mas tem uma coisa que precisa ser muito bem entendida aqui. Em primeiro lugar, que ser submisso não significa que o cristão deve estar à disposição para satisfazer os desejos de todo mundo. Porque senão a gente fica doido aqui. Porque a igreja é uma chuva de ideias, não é? É um brainstorm constante. Não é? Como diria o caipira, é um toró de parpite, não é? A igreja é assim. Então, existem ideias surgindo de todos os lados. E se a gente for atender a todo mundo, a gente não chega a lugar algum. Então, muitos nãos vão ser ditos. Então, aqui, a gente não está à disposição para ceder aos caprichos, aos desejos das pessoas. Ou, outra coisa, a gente não está aqui para ser capacho de ninguém. A proposta não é essa. Além disso, na maioria das circunstâncias, as pessoas precisam se permitir para serem apoiadas e ajudadas. Você não deve forçar isso. Isso porque é Jesus que salva, não é? Nós podemos ajudar, caminhar, incentivar, mas é Deus, é o Espírito Santo quem faz a obra. Veja que o filho pródigo estava perdido e o pai não foi à cidade atrás dele. O pai apenas, não está na parábola, né? Mas pressupõe a intercessão de sua parte. E ele aguardou que o filho voltasse, que o filho caísse em si, que o filho entendesse. O trabalho dele havia sido feito. Então ele deixou de amar? Ele não deixou de amar. Ele agiu como tinha que agir? Agiu como tinha que agir. Mas o filho precisava tomar a sua decisão, porque era o filho, era a vida do filho que estava em jogo e não a vida do pai. Então, isso se aplica também aqui na vida da igreja, não é? Às vezes nós insistimos, mas as pessoas também precisam dar o seu passo. Então, para que haja unidade no corpo de Cristo, é necessário que haja submissão. Portanto, esse é o exemplo supremo a ser seguido. Qual é? Jesus. Jesus é o exemplo supremo, é o que Paulo nos aponta. Mas como que a gente pode viver isso? Como que a gente pode aplicar isso por meio da nossa vida em favor dos outros? A resposta está aqui. Eu coloquei aí para você, olha. O melhor remédio para curar os males da igreja, as mágoas, as feridas e os ressentimentos do povo de Deus
é olhar para Jesus, seguir os seus passos e imitar o seu exemplo. Esse é o segredo para a igreja. No meio das nossas diferenças, no meio das nossas brigas, dos nossos conflitos, o remédio é olhar para Jesus e obedecer o seu ensinamento. Então, a partir do versículo 5 até o versículo 11, nós somos colocados frente a frente com 4 desafios de submissão apontados por Jesus. E é sobre eles que eu quero falar para você. E você segura a onda, porque os desafios são pesados para todos nós. Vamos lá, não dá nem para falar amém agora, a palavra seria misericórdia. Então, a primeira coisa é: pense primeiro nos outros. Versículos 5 e 6. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus não pensou em si mesmo. Jesus pensou nos outros. Jesus abriu mão da sua glória, desceu das alturas e usou dos seus privilégios para abençoar os outros. Assim foi Jesus. Eu li uma história enquanto eu preparava essa mensagem sobre um repórter que entrevistou um próspero consultor profissional. E quando o repórter perguntou a esse homem qual era o segredo do seu sucesso, aquele consultor respondeu assim: se você deseja descobrir o verdadeiro caráter de um funcionário, não lhe dê responsabilidades, e sim privilégios. Porque a maioria das pessoas consegue lidar com as responsabilidades se elas tiverem um salário compatível com as suas atribuições, mas só os verdadeiros líderes conseguem administrar com sucesso os seus privilégios. Um líder aprovado, ele vai usar os seus privilégios para ajudar os outros a construir a organização. Uma pessoa de menos caráter vai usar os seus privilégios para promover a si mesmo, não é mesmo? É muito fácil entender isso. Por que a gente tem raiva dos políticos no Brasil? Por quê? Na maioria dos políticos. Por que a gente tem raiva? Porque a gente parte do pressuposto seguinte: esses caras só querem enriquecer às custas do imposto que a gente paga. Não é? Tem verdade no que eu estou falando ou não tem? Infelizmente tem. Tem verdade. De direita ou de esquerda, não importa, ou de centro. Essa é uma realidade. Por que a gente tem raiva da política no Brasil? Porque os caras querem enriquecer às nossas custas. Não é? Então, e isso serve para tudo. Na empresa, no nosso dia a dia, na família, quando um olha só para si mesmo e não contribui para que toda a família cresça junto. Então, isso não é um bom líder. Então, está muito claro para nós. Agora, Jesus abriu mão da sua glória e usou dos seus privilégios celestiais para o bem dos outros, para o meu bem, para o seu bem. Amém? Vale a pena a gente contrastar essa atitude de Jesus com as atitudes, por exemplo, de Lúcifer e de Adão. Quem era Lúcifer, senão aquele mais elevado entre todos os anjos? Lúcifer ficava ao lado do trono de Deus, segundo a descrição de Ezequiel 28, de Isaías 14. Mas isso, para ele, não foi suficiente. Lúcifer queria mais. Ele queria se assentar no trono. Ele olhava para Deus no trono e dizia o seguinte: eu quero isso aí. É aí que eu quero ficar. E Adão, que pensou só em si mesmo, quando ele comeu do fruto que Deus havia ordenado que ele jamais comesse. Por que ele fez isso? Por que Adão comeu? Porque ele pensou só nele mesmo. O que acontece com Adão? Não é? A serpente diz para ele assim: se você comer, os seus olhos vão se abrir, e aí a fala que faz os olhos dele brilharem: você será como Deus. Aí a cabeça dele faz o quê? Né? Porque aí ele imagina isso. E aí ele quer fazer isso. E aí ele come. E aí começa toda a desgraça. Por quê? Porque ele pensou apenas em si. E olha o resultado da sua decisão. Bom, gente, é da gente esperar que as pessoas desse mundo sejam gananciosas e egoístas. Porque o mundo vende essa proposta. A ideia de o melhor para mim. Mas não podemos esperar isso de cristãos que experimentaram do amor de Cristo e da comunhão do Espírito de Deus na sua vida. O Novo Testamento está recheado de textos que nos exortam a viver em comunhão, edificando uns aos outros,
carregando os fardos uns dos outros, não julgando uns aos outros, exortando uns aos outros. Então, primeira coisa, pense primeiro nos outros. Amém, irmãos? A segunda coisa é, seja servo dos outros. Versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, pensar nos outros apenas em sentido abstrato, isso não é suficiente. A gente deve considerar a essência do que verdadeiramente é servir. Paulo, ele mostra o exemplo de Cristo acompanhando os passos da sua humilhação, não é? Olha só, primeiro ele esvaziou-se, colocando de lado os seus atributos divinos. Depois, ele tornou-se humano permanentemente em um corpo físico sem pecado, enquanto viveu aqui na terra, não é? Depois ele usou esse mesmo corpo para ser servo. E finalmente ele levou esse corpo à cruz e morreu de maneira voluntária. Essa é a atitude do nosso Senhor Jesus. Embora ele fosse o Deus do céu e da terra, Jesus se assentou com pecadores comuns, como eu e você. Embora ele tivesse um palácio na eternidade, no céu, ele nasceu numa manjedoura. Daqui a alguns dias nós pausamos essa série para refletir sobre o Natal. E aí nós nos lembramos novamente de que Jesus nasceu num lugar pobre e fedorento, numa estrebaria. Jesus viveu entre os pobres, morreu numa cruz de madeira e foi sepultado num sepulcro emprestado. Você tem plano funerário? Jesus não tinha isso. Ele não tinha nem um lugar para ser sepultado. Alguém teve que emprestar um sepulcro para que o seu corpo pudesse ser colocado. O Deus do céu e da terra se submeteu a tudo isso. Mais do que isso, Jesus estendeu as suas mãos a todos os necessitados, a todo tipo de gente prostrada, gente infeliz, gente sem esperança. Mesmo ele sendo o Senhor, ele viveu uma vida de servo. E como seu último ato entre os seus seguidores, ele lavou os pés desses discípulos, ensinando a eles tudo sobre o nosso dever para com o próximo. Esse é o nosso Senhor. Portanto, o desafio de Jesus para que a gente possa viver em comunhão é: seja servo dos outros. Amém? A terceira coisa é: sacrifique-se pelos outros. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A grande questão é: por que Jesus morreu naquela cruz? Essa é a pergunta. Por que Jesus morreu naquela cruz? Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu. Não foi. Jesus também não foi para a cruz porque os sacerdotes o entregaram ou porque Pilatos o condenou. Hoje pela manhã eu estava falando que um dos textos que eu mais gosto da trajetória de Jesus é no momento perto da sua crucificação, a sua conversa com Pilatos. Então, eu vou falar aqui do meu jeito, né? Eu imagino a cena quando, no meio daquela multidão, né, cheia de clamor pela crucificação, aqueles sacerdotes apertando, né, apresentando acusações falsas, os discípulos distanciados com medo de serem acusados de alguma coisa, Jesus sozinho, sangrando já torturado, esperando apenas a canetada do juiz Pilatos. Pilatos se aproxima de Jesus e diz para ele assim: cara, eu sou juiz. Uma canetada minha muda essa história. Eu posso dar um defiro ou indefiro aqui. Então, eu tenho poder para tirar você dessa. Então, você precisa dizer alguma coisa para você contribuir, para que eu possa dar andamento aqui em seu favor. E aí a fala de Jesus. Jesus diz para ele assim: você acha que o que você está fazendo não vem debaixo de uma autoridade do meu Pai que já concedeu a você? É como se ele dissesse assim: quem você pensa que é diante daquilo que o meu pai já programou durante as eras para que acontecesse? E aí ele diz assim: o que você tem que fazer, pode fazer. Dá a sua canetada aí. Faz o seu trabalho. Cumpra aquilo que você tem que cumprir. Esse é Jesus. É assim que ele faz. Então, não tem a ver com a decisão de Pilatos. Tem a ver com aquilo que Deus fez. Então ele foi para a cruz porque o Pai o entregou por amor e porque ele a si mesmo se entregou por nós. É por isso. Jesus morreu pelos nossos pecados.
Fomos nós quem crucificamos a Jesus. Nós temos uma tendência de olhar para a história e maldizer as pessoas que estavam ali naquele momento, mas nós devemos pensar que fomos nós que colocamos Jesus naquela cruz por meio dos nossos pecados. Nós assistimos a filmes que mostram a crucificação de Jesus e a gente tem tanta raiva daquilo que a gente tem raiva até dos atores, não é? Se a gente encontrar, fala a verdade, se a gente encontrar um ator daquele na rua, acabei de assistir o filme, saio na rua andando e encontro um ator, coincidentemente, a gente quer dar na cara daquele ator. Era só um ator, mas a gente fica com raiva dele, não é verdade? Porque ele está crucificando Jesus, o nosso Senhor, ali, consentindo naquela morte. Daqui a alguns dias, né, daqui a algum tempo, The Chosen vai apresentar na próxima temporada, e muita gente acompanha essa série belíssima, né? E a gente vai acompanhar o momento que Jesus vai ser crucificado, e todas aquelas pessoas ali. A gente vai ficar com muita raiva daqueles caras, não é verdade? A gente vai ficar com raiva dos atores. Qual o filme que essa pessoa assistiu, que eu nunca mais vou assistir um filme se aparecer algum desses atores aí, né? Só para eu não dar ibope para esse filme aí, não é? Gente, eu estou brincando aqui, mas a verdade é que às vezes nós olhamos aquilo, porque isso nos remete àquelas pessoas daquele tempo e dizemos o seguinte: que homens maus, que gente malvada, mas de fato não fomos plateia naquele dia, mas nós fomos agentes daquele ato. Eu e você fomos, porque Jesus se sacrificou até a última consequência, por mim e por você. Então, que nós possamos sempre nos lembrar disso. Muitas pessoas estão dispostas a servir aos outros, desde que isso não lhes custe nada. Mas se precisarem pagar algum preço, perdem o interesse no mesmo instante. Não, eu estou pronto para servir, desde que isso não envolva o meu carro, desde que isso não envolva as minhas economias, desde que isso não me faça levantar do sofá, né? Desde que isso não me faça acordar numa madrugada. Então, isso aqui é o grande desafio que é colocado diante de nós. Mas não é isso que nós aprendemos com Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Levou até a última consequência. Existia um pregador antigo chamado John Henry Jowett, que ele disse assim: olha, o ministério que não custa coisa alguma não realiza coisa alguma. Então, se a gente está trabalhando aqui, se a gente está batalhando aqui, amém por isso. Tem que custar mesmo. Às vezes tem que ser pesado mesmo, para que isso tenha o valor que isso merece ter. Então, irmãos, a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos agora é a seguinte: ser cristão tem me custado alguma coisa? Então você precisa avaliar a sua vida cristã. O fato de eu servir a Jesus, ser cristão, eu ser um crente em Jesus, isso tem custado alguma coisa a mim? Ou tem sido uma vida super suave e leve? Então é hora de você avaliar a sua vida. E a quarta e última coisa é: ofereça toda a glória a Cristo. A partir do versículo 9, ele diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sem dúvida, esse é o objetivo maior do que nós fazemos: glorificar a Deus. Então, com Jesus também foi assim. Ele humilhou-se pela humanidade, mas Deus o exaltou acima de todas as coisas, e o resultado dessa exaltação foi a glória do Pai. A gente precisa entender que a exaltação de Cristo começou com a sua ressurreição. Né? A gente às vezes pensa assim: quando Jesus voltar, a sua glória. Não, não. Quando Jesus morreu e ressuscitou, a partir daquele momento, ele está exaltado na glória com Deus. Porque quando Jesus foi sepultado, essa foi a última vez que mãos humanas fizeram alguma coisa por ele. Porque a partir daí só Deus opera. Veja, ele apareceu ressurreto entre os seus amigos. Jesus atravessou paredes, né? Eles estavam reunidos e fechados, e de repente Jesus apareceu ali entre eles. E por fim de tudo, Jesus foi elevado ao céu, como que voando nas alturas, até chegar ao trono de seu Pai. Então, como nós lemos nas palavras de Paulo, a exaltação de Jesus inclui autoridade soberana sobre as criaturas no céu, não é? E acredito que ele está falando sobre anjos e sobre os remidos que já estão na eternidade, na terra, porque é o que o texto diz,
e aqui eu acho que ele está se referindo a todas as pessoas mesmo, e debaixo da terra, muito provavelmente, ele deve estar falando sobre demônios e condenados, ou seja, o poder e a majestade do Senhor é agora proclamado sobre a terra, sobre os que estão debaixo da terra e sobre aqueles que estão no céu. Porque um dia todos, absolutamente todos, se prostrarão diante de Jesus e confessarão que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Isso é precioso, irmãos. Naquele dia, os ateus estarão na presença do Senhor e se prostrarão, dizendo que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Naquele dia, pessoas de todas as seitas, de todas as crenças, de todas as religiões do mundo se prostrarão, dizendo que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Naquele dia, os governantes mais poderosos desse mundo se prostrarão na presença do Senhor para a glória de Deus, dizendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. É claro que muitos, como nós hoje, nos prostramos diante de Jesus também. É que prostrar-se hoje diante de Jesus significa render-se à salvação e ao senhorio dele. Mas prostrar-se diante de Jesus naquele dia pressupõe a ideia de julgamento, portanto, é tempo de condenação. Então, que isso não aconteça conosco. Existe uma canção antiga composta pelo Sérgio Pimenta. Sérgio Pimenta foi um compositor, ele faleceu em 1987 por conta de uma grave doença, por causa de um câncer, mas ele é um compositor maravilhoso, letras belíssimas, canções extraordinárias, né? E dentre essas canções existe uma música dele chamada Fruto da Semente, e a letra dessa música, ela reflete um pouco sobre esse último dia em relação às pessoas. Ele diz assim: toda valentia irá se acabar um dia, e todo o que zombou verá que não é fantasia. Toda hipocrisia por lá desnudará vazia, e a fé fingida apresentará cartão sem garantia. As discussões dos reis não mudam a história, e o fim do tempo chegará sangrando a memória. Quem tem em suas mãos os corações e mentes, buscará confirmação no fruto da semente. O Sérgio Pimenta, ele traduz de forma poética exatamente o que será aquele dia. Ali não haverá mais desculpas, ali não haverá mais poderosos, ali não haverá mais direita e esquerda, ali não haverá mais cor de pele, ali não haverão mais ricos, ali não haverão mais estrelas famosas desse mundo e nem do mundo gospel. Ali haverão apenas pessoas que se prostrarão diante da majestade e do poder de Deus, e Ele vai imperar por toda a eternidade. O que nós aprendemos com tudo isso? Que tudo aquilo que fizermos em prol dos nossos irmãos deve refletir a glória de Deus. É uma lição para nós. O que ele está mostrando que vai acontecer nos últimos tempos, apesar da trajetória espetacular e perfeita de Jesus, toda a glória era para o Pai, não era para o próprio Jesus, entende? Então ele está dizendo para nós que tudo aquilo que fizermos em prol dos irmãos deve refletir a glória do nosso Deus. Todos nós fomos criados para a glória de Deus, e quando não damos a Deus a glória que pertence a Ele, estamos trazendo crédito para nós daquilo que fazemos, até mesmo quando assistimos aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Então, se eu fizer algo por você, que é para que depois eu seja glorificado, isso não tem valor algum. Mas quando nós fazemos as coisas com o coração de servo, submissos diante da vontade de Deus, isso muda tudo. Então, se alguém disser a você assim, que belo trabalho você está fazendo, como você tem abençoado a minha vida, pelas suas atitudes, pela sua palavra, então você diga assim, amém, que toda glória seja dada a Deus. Então eu penso assim, quando alguém diz, pastor, a sua palavra abençoou meu coração, tem sido uma bênção, eu preciso orar e pedir ao Senhor, amém, que toda glória seja dada ao Senhor, porque se não fosse o Senhor, eu também não estaria aqui. Porque eu tenho a plena convicção de que existem pessoas nessa igreja que são pessoas melhores do que eu. Gente melhor que eu mesmo. Melhor de caráter mesmo. Melhor de conduta. Melhor no procedimento. Eu não tenho dúvida que há pessoas aqui que são melhores do que eu. Então, o fato de Deus ter me escolhido para ser o pastor não é porque eu sou melhor que pessoas, mas é porque Deus, na sua graça e misericórdia, me escolheu para essa função. Então, se eu trouxer a glória para mim, isso é o começo da derrota, não é? É o primeiro passo para o buraco.
Então, isso serve para todos nós. Você está aqui para servir ao reino de Deus, servir aos irmãos. Quando você serve a obra de Deus, você não deve fazer para o seu crescimento aqui, né, na igreja, para você galgar postos, mas fazer o que você faz para exaltar, para glorificar, para adorar o nome do nosso Senhor e abençoar vidas. É impressionante, eu vou compartilhar, tá? É impressionante que hoje nós estávamos aqui e reunidos antes do ensaio, e a Miriam veio falar conosco que eles atenderam uma pessoa no culto da manhã aqui no Acolher, que ouviu o louvor da manhã, o culto da manhã. E aí essa pessoa estava lá fora, dentro do seu carro, e ela foi tocada pelas músicas que estavam sendo cantadas aqui por nós, e ela veio aqui e recebeu a oração, uma palavra dos nossos irmãos. Está vendo? O trabalho que estava sendo feito aqui pelos irmãos que estavam cantando e tocando aqui, abençoou além das nossas paredes, tocou a vida, o coração de pessoas, serviram ao reino de Deus. Os irmãos aqui são espetaculares por isso? De maneira alguma, são servos que estão aqui para adorar o nosso Deus e abençoar uma vida de alguém por meio daquilo que estavam fazendo aqui nessa manhã. Então assim deve ser a nossa vida. Amém, irmãos? Que a gente possa caminhar dessa maneira. Então, para encerrar, eu quero trazer à sua lembrança novamente os conselhos de Paulo por meio de afirmações importantes para o seu amadurecimento espiritual. Então, preste atenção nessas colocações que eu vou fazer a você agora. Primeiro lugar, você não é o centro do universo. Amém? Amém? Olha lá, vou ameaçar que nem no culto da manhã, hein? No culto da manhã, ameacei assim: se vocês continuarem assim, eu vou pedir para todos os irmãos vindo de igrejas pentecostais começar a dar uma surra em vocês no amém, tá bom? Tá bom? Isso é uma ameaça de um pastor batista. Muito bem. Você não é o centro do universo. Apesar de você ser muito amado e importante para Deus, você não é o centro do universo, meu amigo. O Evangelho nos convida a viver uma vida de serviço e entrega. Isso significa que os seus interesses devem vir em segundo lugar. Isso aqui não significa que você não possa ter, você não possa conquistar, você não possa progredir. Não é isso. Significa que se tudo que você possuir seja apenas para o seu próprio prazer, você ainda não entendeu absolutamente nada do que é ser um servo à maneira de Jesus. Então, se os seus bens que você tem adquirido, todo o conhecimento que você tem recebido aí por meio de estudos e o próprio desenvolvimento da sua vida, todo o dinheiro que você adquire, a casa que você tem, que você mora, se tudo isso é só para a sua vida e para o seu deleite, para você desfrutar, sinceramente, você não entendeu nada do que é ser um servo de Jesus, um servo para servir. Simplesmente porque você não é o centro do universo. Você não é o queridinho de Deus, tá bom? Deus não tem. A gente brinca, né? Deus tem os seus preferidos. Mas é só uma brincadeira. Deus não tem preferidos. Somos todos filhos amados do Senhor. Portanto, guarde essa afirmação aí e viva intensamente uma vida de servo. E é daí que vem a segunda afirmação que eu quero fazer a você. Você foi chamado para servir. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos como igreja é que muitas pessoas, por conta das feridas que outras pessoas lhe causaram, procuram igrejas onde elas possam agora ser servidas. O problema disso é que quando essas pessoas acabam se tornando, começam a viver assim, elas acabam se tornando consumidoras de igrejas. E pior, essas pessoas acabam se tornando consumidoras de pessoas. E é muito ruim isso. Então, só que essa não é a proposta do Evangelho. Por meio do exemplo de Jesus, nós somos chamados para servir uns aos outros. Você deve se lembrar de como o próprio Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então você precisa entender que o seu chamado é para servir aos outros, ao invés de querer ser servido. Isso aqui é um problema grave. Ninguém me cumprimentou. A igreja não fez isso. Eu estava passando por isso, ninguém ligou. Nós estamos aqui para servir. É óbvio que nós precisamos olhar as necessidades. É óbvio que a gente precisa trabalhar em prol disso. É evidente que falhamos muitas vezes nisso também. Está tudo certo, claro, precisamos trabalhar melhor nisso. Mas essa não pode ser a premissa, esse não pode ser o pensamento do cristão, porque se você entender isso, que nós estamos aqui para servir ao reino de Deus, você vai ficar impressionado em como Deus vai transformar a sua vida. Amém?
Obrigado. Amém. Vida cristã, aí sim. Vida cristã, outra afirmação para você. Vida cristã não é férias de verão. Muitas pessoas acham que servir a Jesus é uma grande diversão, onde eu frequento uma igreja que me agrada, um ambiente onde eu ouço umas músicas legais, onde eu sou abençoado por algumas boas pregações. A gente acha que é isso, mas você precisa entender e assumir o compromisso da verdadeira vida cristã que pressupõe entrega, renúncia e sacrifício. Então, nós vivemos num mundo hoje marcado por facilidades, por distrações. A gente é levado a viver debaixo do conforto. E o pior é que a gente traz esse modo de vida para a nossa relação com o Senhor. Olha só, a gente pede comida em casa, a gente entra na fila do drive-thru, nem se molha para pegar o que a gente pediu, não é? A gente compra pela internet, nem sai de casa para olhar nada, não é isso? A gente tudo chega, a gente abre os nossos celulares e tudo que a gente precisa está lá. Então, através de um clique, sentado no meu sofá, eu resolvo muita coisa da minha vida. Nós trabalhamos muitos agora em casa, né? No famoso home office. E aí a gente fica em casa, trabalha de pijama tranquilamente. Então, veja só, essas coisas, que são todas muito boas, de uma certa forma, elas também, às vezes, a gente quer transportar isso para a nossa vida com Deus, na nossa relação com a igreja local. Por isso, muitos deixam de frequentar a igreja, inclusive. Só que a gente precisa lembrar que a Bíblia nos exorta de que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Portanto, você não foi chamado para curtir um período de férias, mas para enfrentar uma batalha espiritual. Se a sua vida cristã está sendo muito suave, está tudo muito light, alguma coisa está errada. Se você falar assim, pastor, a minha vida tem sido tão difícil, tem enfrentado tantos problemas, e tem sido uma batalha tão intensa, deixa eu dizer para você, é isso mesmo. Olha que palavra de conforto que eu estou dando ao seu coração. A vida é assim mesmo. A vida é uma batalha constante. A questão é a maneira como a percebemos e como confiamos naquilo que Deus faz. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, por mais desafiadores que sejam os nossos caminhos, nós devemos estar com a nossa mente e o nosso coração focados de que a nossa esperança e a nossa segurança está no Senhor. Essa é a maneira como devemos agir, essa é a forma como devemos pensar. Então, o meu desafio a você é: mude o seu jeito de viver e entre na luta conosco. Amém? Aí. E a última afirmação que eu quero fazer a você é: pare de querer buscar reconhecimento. Todo o sofrimento de Jesus resultou em glória para Deus, assim como tinha que ser. Esse era o caminho. Então, viva a sua vida de maneira que importe para os outros e faça tudo para a glória de Deus. Pare de querer buscar glórias para si. Pare de querer reconhecimento pessoal. Acredite, se você viver assim, no final das contas, você só vai encontrar frustração e decepção. Sirva a Jesus e ame as pessoas. São as nossas frases. Olhe para Deus e dê a Ele toda a glória. Somente a Deus. A sua vida, acredite, se você viver assim, vai ganhar um novo sentido e um novo significado. O grande desafio de Paulo aos irmãos filipenses era o de que essa breve carta os levasse a resolver as diferenças que haviam entre eles e viver em unidade ao mundo em redor. Irmãos, é óbvio que a nossa igreja vai ter muita luta ainda. É óbvio que nós vamos ter desavenças, conflitos, diferenças de pensamento. É óbvio. Ao longo dos anos isso vai acontecer. Agora, onde está o nosso foco? Onde está o nosso coração? Onde está essa vida de submissão? Isso vai fazer toda a diferença no meio do conflito, da dificuldade, que certamente enfrentaremos por vezes. De maneira semelhante, como acontecia com a igreja de Filipos, quer você goste ou não, eu coloquei alguma coisa lá nas lições dos nossos pequenos grupos, eu vou compartilhar aqui com você. Na verdade, nós somos cartazes ambulantes do Evangelho. É como se a gente carregasse uma placa no nosso peito onde está escrito assim: Jesus é o meu Senhor.
Então, as pessoas formam opiniões sobre Cristo e tiram conclusões a respeito da nossa fé com base na nossa maneira de viver e na forma como nos relacionamos. Gente, não foi assim com a igreja primitiva? As pessoas aderiram à fé cristã não porque estavam sendo feitos cultos evangelísticos. Não tinha isso escrito lá. Não tem culto evangelístico. Não tem banda tocando no ar livre. Não tem o super pregador pregando para multidões. Não tem. É óbvio que as pessoas vinham para ouvir Pedro e Paulo, mas não eram conferências montadas para isso. Mas o que é que fazia a igreja crescer? Porque a comunhão dos irmãos exalava o perfume de Cristo para as pessoas e apresentava um estilo de vida que as pessoas jamais tinham vivido. Então eles olhavam para os cristãos, unidos, juntos, lidando com as suas diferenças. E as pessoas diziam assim: eu quero essa vida aí para mim também. Esse é o desafio do Evangelho. É para isso que o Senhor está nos chamando. Então, imagine o perigo que é quando nos afirmamos como novas criaturas em Jesus, mas seguimos com os velhos rancores de sempre. Ou então nós dizemos que somos uma comunidade onde Deus habita, mas as nossas relações são marcadas pelo egocentrismo, pela divisão. Então é hora de nós olharmos para isso aqui. Se nós estamos vivendo assim, infelizmente eu devo dizer que ainda somos espiritualmente imaturos. A gente precisa mudar isso. A gente não pode continuar assim. Irmãos, eu não estou dizendo aqui, eu não sou nenhum infantil para dizer aqui que agora a nossa igreja vai viver em paz, não vai ter nenhum conflito, nenhuma diferença. Isso seria, desculpa a palavra que eu vou dizer, seria ingênuo, idiota demais pensar assim. A questão é a perspectiva. Como é que nós vamos viver diante dos conflitos, das diferenças, dos momentos de dificuldade, no momento em que um disser sim e o outro disser não, no momento em que um sugerir esse lado e o outro sugerir aquele lado, como é que a gente vai agir? A submissão que Jesus nos ensinou. É isso que vai nortear a nossa vida em igreja, nossa vida em comunidade cristã. Então eu quero deixar minha última frase para vocês. Só quando abraçamos os recursos espirituais vindos de Deus, somente quando imitamos o exemplo de Jesus, que a si mesmo se humilhou, se entregou, não é? Se submeteu até as últimas consequências. Só quando fizermos assim, nós vamos experimentar a liberdade que a unidade do corpo de Cristo pode nos oferecer. Amém? Eu desejo que esse seja o nosso caminho com o Senhor, a nossa vida com Jesus.